Boa noite, irmãos, graça e paz. Nesse cântico em especial que acabamos de entoá-lo diante do Senhor, eu me lembrei de um irmão, um grande estadista holandês, também teólogo, chamado Abraham Kuyper, início do século XX. E ele disse o seguinte, que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre o qual, centímetro quadrado, Cristo Jesus, que é soberano e Senhor, não clame, é meu, é meu. Se nós conseguíssemos fatiar esse universo que é finito, na imensidão dele, e conseguir fatiá-lo em centímetros quadrados, se nós colocássemos uma lupa espiritual em cada um desses pedacinhos cortados do universo, estaria uma assinatura lá, é meu. É meu. Nós temos um Senhor soberano assentado no mais alto e elevado trono desse universo. Amém. A quem temeremos? Amém. Nós temos um Senhor glorioso. Tudo está debaixo do seu perfeito controle, amados irmãos. Ele nos trouxe aqui porque Ele deseja falar. Ele deseja comunicar o seu coração ao nosso coração. Ele deseja ministrar a sua palavra a todos nós. Então nós vamos buscá-lo em oração, entregar esse tempo que já pertence a Ele, e que essa palavra venha ao e dê encontro ao nosso coração, ao quando nos consola e dê quando nos confronta. Vamos orar. Amado Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, fala a Tua palavra nesta noite ao nosso coração, pois Tuas palavras são espírito e são vida. Que aquilo que nós lermos não seja apenas palavras, mas que seja o Teu falar a nós, que ouçamos a Tua própria voz dirigida ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Lembrando do encargo que subiu ao meu coração, já iniciamos da semana anterior, estamos falando sobre a segunda epístola de Timóteo. Então segunda epístola de Timóteo, o tempo do fim. Hoje é a parte 2, vamos dar um passo além da introdução que nós apresentamos aí na semana passada aos irmãos que estiveram aqui conosco. Vamos ler 2 porções das Escrituras Sagradas e vamos fazer as observações introdutórias. 2 Timóteo, capítulo 1, os 2 primeiros versos. Então, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2 inicialmente, lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora do versículo 6 ao 18. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Concedo o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas.
Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Até aqui a leitura para o momento, queridos irmãos. Permitam-me, então, fazer aqui algumas observações iniciais. Na primeira reunião, nós conseguimos aqui mostrar para os irmãos alguns aspectos a respeito do contexto em que esta carta foi escrita, a data em que ela foi escrita. E nós vimos que os cristãos estavam debaixo de uma terrível perseguição. E nessa ocasião, Paulo estava preso, acusado de um crime. Não somente Paulo, mas todos os cristãos tinham sido acusados de terem sido os responsáveis pelo incêndio em Roma, acontecido em 18 de julho de 64 da nossa era. Os irmãos muito bem sabem que Roma tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes, dividida em 14 bairros. 10 daqueles 14 bairros foram completamente destruídos por um incêndio, e provocado pelo próprio Nero. E dos 4 bairros que sobraram, estou apenas recordando o que já foi falado aos irmãos, dos 4 bairros que sobraram, 2 nitidamente eram habitados por cristãos. E o grande álibi de Nero foi então voltar contra os cristãos e lançar sobre eles a acusação de que eles foram os responsáveis pelo incêndio em Roma. E aí deflagrou-se a maior e terrível, cruel perseguição já vista em toda a história. Conforme foi dito, muitos cristãos foram amarrados em peles de animais e lançados nas arenas para serem devorados pelos animais selvagens. Muitos foram crucificados, uma multidão inigualável, impensável por nós. Outros foram envoltos de piche e amarrados em postes, e no palácio de Nero, na parte da noite, os cristãos eram incendiados para iluminar o palácio de Nero, enquanto ele tangia sua harpa, expressando um gozo demoníaco no seu coração. Então esta é a situação na qual esses cristãos estavam vivendo. Paulo estava preso numa prisão, ou numa masmorra chamada Mamertina, em Roma, que havia apenas uma fresta de sol e num pedaço do dia no qual ele poderia, então, fazer qualquer atividade que necessitasse da luz. Era uma prisão completamente insalubre, uma prisão que era, na realidade, uma morada de ratos, cheias de pestilência, onde os condenados esperavam a sua morte ali, até a condenação vir. Esse era o quadro de Paulo. Ele estava acorrentado, não como na primeira prisão, a um soldado, agora estava acorrentado numa pedra, esperando o julgamento final. Então, Paulo, ele decide escrever essa carta ao seu discípulo Timóteo. E conforme eu falei na semana passada, que é impossível, quando você conhece o contexto dos teus irmãos, naquele período, ler essa carta sem ter lágrimas nos olhos. É impossível. Porque quando Paulo escreveu essa última carta, ele tinha que saber exatamente aquilo que ele deveria comunicar a Timóteo e, consequentemente, a toda a igreja que viria nas futuras gerações. Ele colocou na ponta da sua pena o seu próprio coração para escrever essa carta tão maravilhosa, tão emocionante, que arranca lágrimas de nós quando nós a lemos de maneira adequada. Então eu encorajei os irmãos a lerem esses 83 versículos que compõem esses 4 capítulos, a lerem e buscarem a face do Senhor. Tamanha é a realidade. E vimos também aqui naquele encontro anterior que Paulo tinha como objetivo mostrar 4 objetivos bem definidos para que Timóteo pudesse então aprender com esses objetivos, esses motivos, e assim levar adiante o ministério. E cada um desses capítulos está composto aí um desses objetivos. Cada motivo, vamos colocar aqui, cada motivo tem 2 conselhos que Paulo vai nos dar. No capítulo 1, olhem por favor rapidamente comigo aqui, no capítulo 1, apenas 2 versículos. Capítulo 1, nós já passamos por ele. Versículos 6 e 14 são os 2 versos que nós vamos extrair os 2 conselhos que Paulo
dá a Timóteo, consequentemente a nós. Versículo 6, por esta razão, pois eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Verso 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Então guarde esses dois versos, que daqui a pouco nós iremos trabalhar nele. Mas como eu disse a vocês, Paulo então, quando escreve essa carta, ele com um objetivo maior, é trazer a Timóteo uma direção clara da maneira como ele deveria se armar, se proteger diante da crise na qual a igreja estava imergida naquela situação. Apenas repetindo de modo muito rápido o que nós falamos na semana passada e entrarmos no texto de hoje. No capítulo 2, Paulo vai mostrar para nós, não vou precisar falar dos versos, pois a gente vai trabalhar. No capítulo 2 ele vai mostrar, então, o segundo motivo que Paulo, pelo qual ele escreveu essa carta, é que sempre tem dois conselhos. E aqui mostra-nos que o primeiro conselho do segundo motivo de Paulo escrever aqui essa carta é para que Timóteo, então, pudesse fazer o quê? Timóteo pudesse ensinar a outros fiéis os fundamentos do Evangelho. Em segundo lugar, ele queria, no segundo conselho, ensinar a Timóteo a sofrer pelo Evangelho. No capítulo 3, nós temos o terceiro motivo também com dois conselhos que Paulo estava dando. E o primeiro conselho, no capítulo 3, era, de certa forma, um alerta que Paulo estava dando a Timóteo, que nos últimos tempos, em especial, agora falam da nossa geração agora, que haveria um colapso moral e espiritual na sociedade. E também o segundo conselho era exortar a Timóteo para que ele permanecesse firme no Evangelho que ele tinha recebido. E por fim, no quarto capítulo, Paulo tinha, nesse motivo final, outros dois conselhos, que era exortar a Timóteo a ser um fiel pregador do Evangelho. Do Evangelho. E por fim, também, no segundo e último conselho, Paulo queria alertar a Timóteo que não só naquele tempo, hoje vemos isso de modo muito claro, que haveria um momento na história em que não mais suportariam a sã doutrina. Falei de modo rápido porque depois nós iremos colocar passo a passo isso aqui, ok? E hoje nós vamos considerar o primeiro motivo, sempre lembrando, com dois conselhos, pelo qual Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Já lemos os dois versículos, mas eu quero rapidamente colocar para vocês algo a respeito deste a quem está recebendo a carta, Timóteo. Quem é este Timóteo? Quem é esse jovem chamado Timóteo? A palavra Timóteo tem um significado muito lindo, quando você pega lá, para você ver o significado da palavra Timóteo, significa aquele que honra a Deus. Olha que significado lindo desse nome. É importante nós conhecermos um pouco dessa história. Timóteo, ele era um jovem, ele nasceu numa cidade chamada Listra, da Galácia do Sul. Ele tinha um pai grego, possivelmente pagão, e a sua mãe era uma judia. Agora, olhem em 2 Timóteo, eu vou usar aqui 2 versículos para vocês. Timóteo, ele foi profundamente tocado pelo testemunho de 2 gerações, tanto da sua avó como da sua mãe. Versos 4 e 5, capítulo 1, versos 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti 3 gerações. Minhas irmãs queridas, avós e mães, aqui está um testemunho do dever que vocês têm como mães. Lógico, não estou colocando ou minimizando a responsabilidade do pai, homem aqui. Mas o texto está focando nesse momento, nesse ponto. Pregue a palavra aos teus filhos. Vocês precisam deixar um legado para os seus filhinhos, para os seus netos. Aqui nós temos um testemunho vivo que Paulo está dando, a respeito da avó de Timóteo, bem como da sua mãe. Então pregue. O maior legado que uma avó e uma mãe possa deixar é, de fato, Cristo Jesus no coração do seu neto e do seu filho. Então, é dever nós falarmos do Senhor Jesus para os nossos filhos, para os nossos netos. É dever. Isso é maravilhoso. Então, vejam só que
texto precioso para nós diante dos nossos olhos. Ainda um pouquinho a respeito de Timóteo. Deixem o dedo aqui, abrem Atos 16, por favor. Atos 16, versículos 1 e 2. 1 e 2. Só para vocês conhecerem um pouquinho a respeito desse personagem chamado Timóteo, que é o personagem que está recebendo a carta de Paulo. Atos 16, versos 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, nós acabamos de ver, crente, e de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra, em Icônio. Aqui está. Timóteo, possivelmente, ele tinha aqui em torno de 20 anos de idade. 20 anos de idade. Mas aqui a gente percebe que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele chega aqui nessa localidade e encontra Timóteo já dando um testemunho, inclusive testemunho dado pelos irmãos a respeito de Timóteo. Aí a gente pergunta, mas quando Timóteo ouviu essa palavra? Nós não precisamos ir lá, mas anotem, é Atos 14, do versículo 8 até o seu final, nós temos o quê? Paulo dentro do contexto da primeira viagem missionária, e ele vai lá para a Galácia do Sul, onde ficava Listra, ou na Ásia Menor, na parte sul, e ele vai para Icônio, vai para Derbe, vai para Antioquia, e entra em Listra, e acontece algumas coisas lá. Eu não vou entrar nos detalhes para nós ganharmos tempo, fica por conta de vocês. Só que Paulo, ele é apedrejado em Listra e dado como morto. Depois vocês vão ler isso aqui. Possivelmente, Timóteo e sua família, que pertencia a esse contexto, devem ter ouvido a Paulo, visto, e ali Timóteo tinha aproximadamente, talvez uns 17, 18 anos ou 16, a gente não tem como precisar as idades exatas. Mas a partir de 16 anos, aí os anos se passaram, então entra o capítulo 16, ele está lá por volta de 20 anos, um jovem que foi totalmente ganho pela palavra do Senhor. Então, estamos falando um pouquinho de Timóteo para vocês. Tá? Paulo tinha Timóteo como um confiável e um leal companheiro na sua jornada. Ainda para um pouquinho de Timóteo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios 4, verso 17. Olha como Paulo, escrevendo a sua carta aqui aos irmãos em Corinto, ele refere-se a Timóteo 4, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, por toda parte ensino em cada igreja. O que nós estamos fazendo? Vendo um pouquinho da trajetória da vida de Timóteo. No qual Paulo depositou toda a sua confiança, realmente toda a sua realidade de lealdade. Agora vamos ver um pouquinho daquilo que Paulo fala a respeito do caráter de Timóteo. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 19 a 23. Lembre-se, já falei isso na semana passada. Paulo, quando estava na sua primeira prisão em Roma, era uma prisão domiciliar. Ele era, sim, algemado, amarrado em cadeias, mas a um soldado. E a cada 6 horas substituía-se o soldado. E nós vimos o que Paulo fazia constantemente na presença desses soldados. Praticamente toda a guarda pretoriana com o seu evangelho. Não se percebeu, não se nota, nem na carta, em nenhuma delas, qualquer traço de amargura, qualquer traço de autocomiseração, de autopiedade em Paulo. Paulo era um homem de Deus. Paulo era um homem que tinha uma profunda experiência no Senhor. E ele, escrevendo essa carta, nessa condição, aos irmãos em Filipos, a respeito de Timóteo, ele tem o seguinte a falar. Capítulo 2, 19 em diante. Capítulo 2 de Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também,
tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha que texto precioso nós temos diante dos nossos olhos. E verso 23. E este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Olha o caráter de Timóteo. Olha que testemunho lindo nós temos. Voltem agora para a primeira epístola de Timóteo. O que estamos fazendo? Conhecendo um pouquinho Timóteo, este a quem Paulo dirigiu a sua carta. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Olha como Paulo se dirige a ele na sua primeira carta. Tu, porém, ó homem de Deus, até aqui. Tu, porém, ó homem de Deus. Olha que texto maravilhoso. Que palavras profundas temos diante dos nossos olhos. Tu, porém, ó homem de Deus. Ainda eu quero falar algumas coisas mais para vocês. Segunda Reis, vão lá para Segunda Reis. Vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse percurso na palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, é o contexto que envolve Eliseu e a Sunamita. Olha que texto precioso. 2 Reis 4, 8 e 9. Preste bem atenção que nós vamos ouvir agora. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Preste muita atenção no verso 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Não ouviu, ela viu. Olha o testemunho de vida. O que será que as pessoas, quando veem a nós, qual a impressão que nós produzimos naquelas pessoas que estão nos contemplando? Será que sobre nós é possível que ouçamos: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, vejo que este que passou por aqui é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus? Olha que desafio que nós temos diante dos nossos olhos. Amados irmãos, como a igreja precisa, nesse tempo do fim, desesperadamente de Timóteos e Timóteas, para que as pessoas vejam em nós que aquele jovem que foi impactado pela vida da sua avó e da sua mãe, desse testemunho em toda a sua cidade, em Listra, e se tornasse um companheiro fiel de Paulo. E por onde ele ia, ele deixava marcas impressionantes. Agora você e eu poderíamos pensar o seguinte: não, mas Timóteo era um homem ousado, Timóteo era um homem forte, era um homem, valente e vitorioso. A gente vai perceber o contrário. Timóteo era fraco e tímido. E tinha uma doença recorrente nele. Olha só que impressionante. Voltem para 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, veja um dos conselhos que Paulo está dando para Timóteo, o seu amado discípulo. 2 Timóteo 2, verso 22. Veja o que ele está dizendo aqui. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está aqui dando uma palavra para que Timóteo fugisse das paixões da mocidade. Então, Timóteo tinha lutas interiores. Ele tinha lutas diante das situações que o envolvia por causa da sua própria idade. Então, Timóteo era um homem como qualquer um, era um jovem como qualquer um. Ele era tímido. Agora, veja, estamos encerrando essa parte de nós olharmos um pouquinho do contexto de Timóteo. Mais um texto, 1 Timóteo, voltem aí, capítulo 5, versículo 23. Paulo aconselhando o seu fiel discípulo
porque ele tinha uma enfermidade. Veja o que Paulo diz, 1 Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Deus usa enfermo, Deus usa tímido, Deus usa fraco, Deus usa pessoas fracas. Deus nos usa. Não precisamos ser especiais, ousados, imbatíveis, inquebráveis. Deus usa o que o Senhor requer, a única coisa que o Senhor requer. E guarde isso no coração que eu vou dizer para vocês. Deus só requer uma única coisa. Não precisa nem ir lá, só nota, depois você vai verificar. Está revelado em Provérbios 23, versículo 26. Lá está escrito assim: dá-me, filho meu, o teu coração. O Senhor quer isso. Se você for ousado, é falar: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti, sem restrição, sem nenhuma amarra. Deus pode trazer uma reviravolta nessa cidade por causa da tua vida. Deus pode mudar o teu bairro por causa do que você entregou o teu coração nas mãos dele. Sabe que é o nosso problema? Que nós somos amarrados em nós mesmos. Nós temos muitos laços envoltos a nós mesmos. Então leve a sério isto. Dá-me, filho meu, o teu coração. Esse é o ponto. Timóteo, ele, possivelmente esticando uma linha de tempo, ele acompanhou Paulo no seu ministério por em torno de 15 anos aproximadamente. E quando, para finalizarmos, volte para 2 Timóteo então, no capítulo onde nós estamos. Para finalizarmos um pouco esse passeio na história, para conhecermos um pouquinho de Timóteo, quando ele está recebendo essa carta, ele tem 32 anos de idade, extremamente novo. 32 anos de idade. E essa carta é mandada num período de profunda crise e declínio moral, espiritual, apostasia que a igreja estava sofrendo, em virtude de várias situações. Lógico, a perseguição era violenta, mas também muitas realidades do gnosticismo estavam brotando no meio da igreja e trazendo problemas inimagináveis para nós hoje. Então é nesse contexto que Paulo está escrevendo esta carta. Timóteo precisaria então levar adiante o testemunho do Evangelho em tempo de profunda crise no qual ele se encontrava naquela época. Paulo dirige essa carta para este jovem dentro desse contexto. Ele dirige ao amado filho, na minha maneira de ver, 2 Timóteo é uma das mais importantes cartas do Novo Testamento no que tange a encorajar a igreja a enfrentar tempos de declínio. Exatamente o que nós vamos verificar, os 4 motivos, com cada motivo tendo 2 conselhos. Irmãos e irmãs, devemos levar muito a sério isto. Hoje nós estamos vivendo em tempos de declínio, em tempos realmente de perversidade moral, declínio espiritual. É algo que nós precisamos ater. Então essa carta irá nos ajudar muito nesse sentido. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Considerar, o primeiro motivo, lembrando sempre que tem 2 conselhos. Então, olhando para o primeiro conselho, já tinha lido o versículo 6 com vocês, novamente, 2 Timóteo 1:6. Por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Conforme eu disse, Paulo estava querendo que Timóteo atiçasse com fogo o dom que havia nele. E a palavra aqui, reavivar, significa exatamente essa ideia de você abanar com fole brasa, até que aquela brasa fique incandescente. Essa é a ideia de Paulo. Você precisa com fole abanar as brasas que há em você, para que ela fique incandescente. Agora, nós devemos perguntar, mas que dom é este que Paulo se refere? Revives o dom de Deus que é em ti, que foi dado pela imposição dos santos, inclusive das mãos de Paulo. Então, deixa o dedo aqui, volto para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Vocês vão localizar aqui. 1 Timóteo 4,14. Lembre-se, estamos no primeiro conselho que Paulo está dando a
Timóteo, você precisa atiçar com fogo o dom que há em você, Timóteo. Reavivar esse dom. Aí 1 Timóteo 4,14. Não te faças, Paulo escrevendo para ele, negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com imposição das mãos do presbitério. Olha só. Deus havia dado uma direção clara, revelado uma direção ministerial para Timóteo. A igreja confirmou, os presbíteros colocaram as mãos sobre Timóteo e, de fato, consagraram a Timóteo para que ele exercesse aquele encargo que ele havia recebido. E que encargo poderia ser isto? Poderia ser de pastor e de mestre, de pregador, de pastor e de mestre. É exatamente esta a realidade. Timóteo havia recebido uma função ministerial para que pudesse servir a igreja lá em Éfeso. É exatamente isso que nós estamos vendo. E Paulo, então, escrevendo a carta, voltando para 2 Timóteo, ele está falando, você precisa revivar isso dentro de você. Atiçar com fogo esse dom. Você foi separado para servir, para anunciar o evangelho, para pastorear, para ser mestre. Extremamente importante. E sabe, meus irmãos, naquela ocasião a perseguição era intensa e muitos estavam apostatando. Muitos estavam negligenciando o evangelho. Muitos estavam esfriando em suas experiências de fé. Então Paulo está colocando essa palavra para exortar aquele irmão a se posicionar. E nós vamos ver como é claro isso para nós, como isso precisa ser uma verdade para nós. É um alerta para nós. É um alerta para a igreja desse tempo em que nós vivemos. Agora, deixe-me fazer uma pergunta em linhas gerais. Será, amados irmãos, que nós temos cumprido com o chamado que o Senhor nos deu? Qual é o teu papel no corpo de Cristo? Não pense somente naqueles que anunciam o evangelho. Porque no corpo de Cristo, que é composto de muitos membros, todos os membros necessariamente têm uma função. Qual é a tua função no corpo de Cristo? Você tem exercitado, você tem executado a sua função no corpo de Cristo? Não existe função domingueira. A minha função é ouvir uma boa mensagem para casa. Qual é a tua função no corpo de Cristo? Isso é extremamente importante para nós. Cada um de nós tem um chamado. É verdade que uns têm, de modo diferente, outro tipo de chamado. Irmãos, é necessário que reacenda em nós, reacenda em vocês, sabe, o dom que nós temos. Vocês se lembram? Já vou lembrar de um contexto, anotem só, depois vocês verifiquem lá, Mateus 25, de 14 a 30, lá nós temos a parábola dos talentos. Vocês se lembram? A um foi dado 5 talentos, outro foi dado 2 talentos, e a um terceiro foi dado 1 talento. Os 2 primeiros, 5 e 2 talentos, eles investiram e multiplicaram. Mas o de 1 talento, o que ele fez? Ele abriu um buraco e tampou. O que você tem feito com o teu talento? Sabe por que não acontece o avivamento, o movimento de vida no meio do povo de Deus hoje? Não é por falta de irmãos de 5 e de 2 talentos, é por falta daqueles que têm um único talento como nós, não nos posicionarmos. Os que têm 1 talento não se posicionam. Isso joga uma carga a mais sobre aqueles que estão servindo de uma outra forma. Então nós, amados irmãos, temos 1 talento e nós precisamos, de fato, buscar a face do Senhor para que nós possamos exercitar esse talento, que possamos produzir com ele vidas que o Senhor deseja. Esse é o ponto. Então Paulo, quando ele está escrevendo, no seu primeiro motivo essa carta, no seu primeiro conselho você precisa atiçar fogo nesse teu dom. Meu irmão, minha irmã, como você tem servido ao Senhor? Jesus está voltando e você está esperando o quê? Qual é a tua função no corpo de Cristo? Ouvir. Então nós precisamos verificar, Senhor, qual é a função? Não é o nosso assunto agora falar sobre as funções dos membros do corpo de Cristo, mas vou dar uma dica clara para vocês. 2 dicas. Uma primeira não sabe qual é a tua função? Vai diante do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso que tu me reveles qual é a minha função no corpo de Cristo. Orar. Ore, Senhor, eu preciso saber, Senhor.
E segundo, você vai perceber que, na medida em que o Espírito vai mostrando ao seu coração, o Espírito vai mostrando à igreja, aos irmãos, e de repente você está servindo de uma maneira espontânea, sobrenaturalmente natural. Nós não elegemos, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Ah, você é um bom contador, então você vai cuidar desse assunto porque você é um bom contador. Ah, ele toca música, então vai ser. Não é assim. Senhor, qual é a direção que tu tens para que eu possa servir-te no corpo? Essa é a realidade. Então ore ao Senhor. Senhor, qual é a minha função no corpo? E espere os movimentos acontecerem e a igreja vai mostrar, haverá uma testificação. Essa é uma dica. Mas não é o nosso assunto. Mas Paulo então está mostrando para nós de modo claro, nesse primeiro conselho, né, dentro do primeiro motivo, que é necessário que nós, assim como Timóteo, sejamos reacendidos. Nós não podemos sair daqui do mesmo modo, irmãos. Que o Senhor acenda o teu coração, pelo menos para você buscar a face dele. Senhor, eu quero saber o meu dom. Eu quero te servir, Senhor, da melhor maneira possível. Esse é o ponto. Não podemos negligenciar o nosso papel no corpo de Cristo, amados irmãos. Não podemos. Temos que cumprir o nosso chamado, para que nós possamos ouvir naquele dia aquela doce voz: bem-estar, servo bom e fiel, porque foste colocado sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o ponto. Então, amados irmãos, aqui está. Entendemos o primeiro conselho? Severino entendemos? Esse é o ponto. Atiçar com fogo, com fole, o dom que há em nós. Cada um de vocês tem um. E eu também. Então, nós precisamos ir por esse caminho. Primeiro conselho dado. Agora vamos para o segundo conselho aqui. Ainda nessa carta, nós vamos fazer uma leitura. Nós já a fizemos, mas eu quero novamente repor a leitura para ficar claro, do versículo 8 a 14 agora. 8 a 14. Paulo, então, novamente, vamos reouvir isso, eu posso assim dizer: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, guarda isto, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha aqui. E no versículo 14, como já havia destacado, é o segundo conselho: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos considerar aqui, passo a passo, para vocês entenderem onde nós vamos chegar. Vamos separar essa expressão, né? Essas duas palavrinhas, bom depósito. Quando você vai buscar lá no seu original, essa palavra bom, você vai verificar, você vai constatar, bom significa insuperável, bom significa excelente, bom significa genuíno, bom significa inigualável. Então, a palavra bom parece que ela empobreceu diante daquilo que acabamos de ler. Então, esse bom é muito mais do que é algo bom. Não, isso é algo insuperável, é algo excelente, é genuíno, é inigualável. Essa é a ideia da palavra bom aqui. E a palavra tesouro é uma palavra muito especial, ela não é usada de maneira aleatória. A palavra depósito.
A palavra depósito aqui, o bom depósito, a palavra, ela não é usada de modo aleatório. Significa o quê? Significa um tesouro que foi entregue sob a confiança de alguém. Isso é o significado da palavra depósito. Depósito não é um quartinho onde você guarda as coisas. Aqui a palavra depósito é o quê? É um tesouro que é entregue sob a confiança de alguém. No mundo antigo, no mundo grego, na realidade, o dever mais sagrado que havia era o de proteger esse depósito, esse tesouro. Para os gregos era algo elevadíssimo, era algo sagrado. Quando alguém dava um tesouro para que na sua confiança você o guardasse. Esse é o depósito. Então o depósito é algo que você guarda, é um tesouro. Então guarda o bom tesouro. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. E aqui está o segundo conselho que Paulo está dando a Timóteo. E claramente virá ao encontro do nosso coração. Ok? E no contexto, esse bom depósito é o valioso tesouro do Evangelho, do puro e simples Evangelho, as sãs palavras. Agora, para que vocês entendam e fique mais claro, novamente coloquemos nossos olhos em 2 Timóteo, onde nós estamos, agora com essa perspectiva desse tesouro que é confiado a alguém. Então, o que a gente observou, Paulo está confiando um tesouro para Timóteo, ok? Agora, vejamos do versículo 9 a 11, já lidos, mas temos que novamente colocar os olhos. No final do versículo 8, vocês vão encontrar, na minha versão, diz assim, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, ok? A favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Aí tem sim, que nos salvou com santa vocação. Então, deixe-me colocar para vocês as 3 cláusulas do Evangelho que encontram-se aqui no versículo 9 até o versículo 11. Primeiramente, por esse Evangelho, o Evangelho nos salvou. Vimos aqui no versículo 9, nos salvou. Segunda cláusula do Evangelho, nos chamou com santa vocação. E terceira cláusula do Evangelho, final do versículo 10, trouxe à luz vida e imortalidade. Então, pelo Evangelho, a salvação, pelo Evangelho há um chamado a uma santa vocação, e pelo Evangelho é trazido a nós vida e imortalidade. Esse é o Evangelho. Esse é o grande tesouro maravilhoso que Paulo estava depositando aos cuidados de Timóteo, consequentemente a igreja. Estamos juntos, irmãos? Esse é o ponto. Na realidade, esse Evangelho, daqui a pouco vai ficar mais claro para nós ainda, nada mais é do que a expressão daquela tão grande salvação que está em Hebreus 2:3. Lá diz assim, como negligenciaremos nós tão grande salvação? É uma salvação que envolve toda essa realidade, envolve a salvação, envolve a santa vocação, envolve essa realidade de sermos trazidos à vida e à imortalidade. Então nós deduzimos o quê? Que o Evangelho fala, agora em outras palavras, as mesmas, mas em outras palavras, as mesmas verdades. Fala do perdão, fala da santidade, santa vocação, fala da imortalidade, fala da eternidade em Cristo. O Evangelho fala da salvação, fala da santificação e fala da glorificação. Esse é o bom tesouro, esse é o tesouro inigualável que Paulo estava depositando sobre Timóteo. A maior arma contra a apostasia, a maior arma contra a frieza do povo de Deus, a maior arma contra, a negligência do povo de Deus é nós restaurarmos o Evangelho no seu devido lugar. É trazermos a palavra no seu devido lugar. Hoje, irmãos e irmãs, é uma coisa impressionante o que estão fazendo com a palavra de Deus. Já tenho mencionado para vocês aqui que líderes proeminentes do passado, que de fato
anunciaram a palavra de maneira tão poderosa e tiveram muitos frutos. Hoje chegam a ponto de dizer que a Bíblia já não é mais relevante para a nossa sociedade. Que nós precisamos reinterpretar a Bíblia para a cultura na qual nós estamos inseridos, porque a Bíblia já não atende mais os anseios da sociedade. Isso com grandes homens proeminentes que estão levando milhares e milhares ao buraco. Isso chama-se apostasia. Isso chama-se fuga do Evangelho. Isso chama-se o quê? A igreja entrou num processo de crise, ao invés da igreja se voltar, como Paulo colocou para Timóteo, à palavra do Evangelho e tudo que ele significa, a igreja abriu-se para o mundo para atender os anseios do mundo. Nós não podemos negociar, não podemos abrir mão disso. Então o Evangelho fala só de perdão? Não. O Evangelho fala só da salvação? Não, fala de santidade, fala de imortalidade, fala de santificação, fala de glorificação. E vocês vão verificar isso no versículo 11. Coloque os olhos comigo aqui no versículo 11. Para o qual eu fui designado, Paulo está dizendo, pregador, apóstolo e mestre. Duas palavras que eu quero destacar para vocês aqui, é pregador e mestre. De maneira muito especial, o Espírito Santo coloca aqui as palavras para nós pensarmos. A palavra pregador aqui é kerux, que daí vem a palavra querigma, que é a proclamação. E kerux nada mais era ou é do que um arauto que leva uma mensagem do rei. Exatamente isso. Pregador é um arauto que leva a mensagem do rei. É isso que Paulo fazia. Ele levava a mensagem do rei Jesus. E que mensagem? O Evangelho que acabamos de falar. Anteriormente aparecem 2 vezes a palavra Evangelho. Depois vocês vão verificar aí. Então, querux, um arauto que levava a mensagem do rei. Daí, que nem eu disse a você, vem querigma, que é proclamar o Evangelho da salvação. O que Marcos 16,15 diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crer e for salvo, todo aquele que for batizado será salvo. Ali é querigma, proclamar. Quando você anuncia o Evangelho. Anuncia o Evangelho. Mas é interessante que no mesmo verso, o Espírito Santo coloca ao lado. Pregador, nós não precisamos colocar essa palavra apóstolo nesse momento. E mestre, a palavra mestre aqui é didaskalos. De didaquê, que vem de ensino e de doutrina. Então Paulo era tanto um proclamador como um que ensinava a doutrina, que ensinava a palavra do Senhor. Isso mostra-nos que o Evangelho tem um alcance muito maior. Então, didásculo é aquele que ensina, que traz edificação e apela para uma vida de santidade. Então Paulo não só proclamava o Evangelho para que as pessoas fossem salvas da condenação. Paulo ensinava aquelas pessoas que foram salvas da condenação a viverem uma vida de santidade. O Evangelho completo envolve salvação, envolve santificação, envolve imortalidade, envolve glorificação. Então Paulo, ao depositar esse tesouro a Timóteo, ele está trazendo isso. Timóteo, não invente nada, Timóteo. Você só fique na palavra de Deus. Nós não temos que trazer nenhum tipo de novidade, porque não existe. Então o Evangelho nos salva. Ele nos livra da condenação pela morte e ressurreição de Cristo. É lógico, nós devemos proclamar o Evangelho. Devemos anunciar que Cristo morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Podemos ampliar esse anúncio e mostrar o seguinte, olha, Cristo não só morreu por você, derramou o seu sangue naquela cruz por você para justificá-lo de todo pecado, mas Cristo crucificou o teu velho homem lá. E na ressurreição Ele deu uma nova vida para você. Você pode ampliar toda essa verdade. Mas você precisa avançar, porque o Evangelho também é um chamado à consagração. O Evangelho também é um chamado a uma vida de santidade. O Evangelho é uma vida de demonstração. Nós não podemos separar essas duas realidades. Então o Evangelho é pregação e ensino. O Evangelho é boa nova e chamado à santidade. Este é o bom depósito que Paulo está exortando a Timóteo a guardá-lo. Guarda esse tesouro.
esse tesouro tão maravilhoso, tão genuíno, tão inigualável, tão excelente, tão insuperável. Este é o tesouro. Então pense, por favor, Paulo ele está colocando isto como sua última carta, é a carta derradeira. A carta derradeira. Ele tinha que colocar exatamente aquilo que seria importante. Tempo de crise é o nosso. Então, o que devemos fazer? Voltar para o Evangelho. Voltar para a palavra de Deus. Não negociar as verdades da palavra de Deus. Que texto precioso para nós. Então, vimos com clareza, irmãos, qual é esse bom tesouro? É o Evangelho. Aí você vai encontrar, por exemplo, a expressão no versículo 13, olha, mantém o padrão das sãs palavras. Sãs palavras é o Evangelho. Então você vai encontrar 2 vezes a citação de Evangelho, colocada aqui como a força que Paulo colocou no texto, né? O final do versículo 8 já considerado, segundo o poder de Deus, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, ó, o Evangelho no poder de Deus que nos salvou, nos chamou com santa vocação. E no final do versículo 10, mostra-nos, né, que Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Olha onde está a força aqui, no anúncio do Evangelho, que são as sãs palavras. Este é o bom tesouro. Então, o segundo conselho está aqui. Timóteo, você vai guardar. Guardar, é guardar realmente como algo que você não vai perder de vista. É um bom, um excelente tesouro. Então, qual é o teu dever? Qual é o meu dever, meu irmão, minha irmã? Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Estamos, então, concluindo esse pensamento para irmos para a conclusão do nosso tempo. Veja só. O segundo conselho é guarda o bom depósito. O primeiro é, Timóteo, atiça com fogo o teu dom. Fernandinho, atiça com fogo o teu dom. Fernandinho, guarda o bom depósito. É isso que ele está falando para cada um de nós. Isso, Evangelho. E o Evangelho é a proclamação e o ensino. É a salvação e a santificação e glorificação. Isso é o Evangelho na sua totalidade. É isso que Paulo quer nos mostrar aqui. Claro para nós? Então aqui estão colocados os 2 conselhos que compõem, né, o primeiro motivo de Paulo escrever essa carta. Para finalizar, estamos em 2 Timóteo, nós não lemos o texto, versículo 15 a 18. 15 a 18. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Olha só que texto maravilhoso. Aqui nós temos Fígelo e Hermógenes de um lado e do outro Onesíforo. Aqui está. Onesíforo, como nós vimos, é um fiel e verdadeiro, leal amigo de Paulo. Ele foi a Roma e procurou diligentemente por Paulo em todas as prisões, até encontrá-lo, arriscando-se mesmo a perder a sua própria vida, mas lá estava. Você já pensou em Onesíforo? Na lealdade, na fidelidade desse irmão? Agora, eu não quero perguntar para você se você tem um amigo assim. Eu quero perguntar para você se você é um amigo assim. É mais direto, né? Será que eu sou um amigo assim? Onde todos estavam fugindo, todos da Ásia me abandonaram. Demas, sendo amado do presente século, me abandonou. Foi para Tessalônica. O outro foi para lá, o outro foi para cá. No meu primeiro julgamento, ninguém foi a meu favor, como falei na semana passada. Quando Paulo foi colocado diante, possivelmente do próprio Nero, ele olhou naquela plateia para ver se tinha alguém que poderia estar ali para dizer que eu estou do teu lado. Ninguém! E Paulo falou assim, não ponha na conta deles esse assunto, Senhor. Não ponha. Então Paulo era um homem que foi exprimido
Mas o homem que quanto mais exprimia, mais perfume de Cristo saía dele. É assim. E ele fala de Onesíforo aqui. Será que eu sou um amigo como Onesíforo? Apenas uma pergunta eu deixo para esse final. Se nós fôssemos descritos numa sentença única, qual seria? O que meu cônjuge descreveria a meu respeito? Se ele fosse escrever, meu cônjuge fosse escrever algo a meu respeito. Se teus filhos fossem escrever algo a teu respeito. Se os teus irmãos fossem escrever algo a teu respeito. Num escrito apenas. Se a sociedade com a qual você convive, o seu trabalho, o que os teus funcionários escreveriam a teu respeito? Infidelidade, deslealdade, ou leal e verdadeiro, justo? Fígelo, Demóstenes ou Onesíforo? Essa é uma questão que devemos perguntar. Isto fala de testemunho, meus irmãos. Isso fala de vida. Como nós seremos lembrados? Nós oramos para que o Senhor volte em nossa geração, mas e se Ele não voltar? Terá uma geração pela frente. Como nós seremos lembrados? Essa é a grande questão. Paulo está fazendo menção aqui, questão de mencionar, de um homem que arriscou a própria vida para estar simplesmente com Ele. Esse é o ponto. Então que o Senhor nos ajude, que verdadeiramente o Senhor possa nos tocar, que o Senhor seja honrado pela nossa vida, amados irmãos, que nós possamos deixar um legado, assim como tanto Lloyd como Eunice, né, avó e mãe de Timóteo, deixaram um legado, nós possamos deixar um legado para os nossos, que as pessoas possam ver em nós algo diferente. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. No tempo oportuno, quando o Senhor nos proporcionar, estaremos tocando ou levando a nossa atenção, né, para o 2º capítulo de Timóteo, onde nós vamos estudar o 2º motivo, também com 2 conselhos, que é ensinos fiéis, né, a se fundamentarem no Evangelho e também aprenda a sofrer pelo Evangelho, no capítulo 2. Assim o Senhor permitindo. Vamos orar e entregar ao Senhor esse tempo. Amado Senhor, incendeia nossos corações. Nós queremos cumprir com o nosso chamado, Senhor. Não permita, Senhor, que nós enterremos o nosso talento. Também nós te pedimos, ajuda-nos a guardar esse maravilhoso, excelente depósito. As tuas sãs palavras, o puro Evangelho, a totalidade do Evangelho. Queremos ser proclamadores, mas queremos também, não só pelas palavras, mas pela nossa vida, anunciar a santidade. Ah, Senhor, ajuda-nos a viver vidas tais que glorifiquem o Teu nome. Que as pessoas à nossa volta vejam Cristo. Que esse mundo possa ver em nós que esse maravilhoso Senhor habita no nosso coração. Entregamos a Tua palavra aos Teus próprios cuidados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos, meus irmãos e irmãs, uma semana guardada nesse poderoso nome de Jesus. Amém.